Olá, sétimo ano. Mais uma aula essa semana online. Essa semana é uma semana que a gente passa conteúdo, né? Já que a semana passada foi semana só para vocês entregar atividade. E, logicamente, nós continuamos falando aqui em geografia sobre o Brasil, inclusive sobre a formação do território brasileiro, ok? Então, o que acontece? Essa semana a gente vai falar sobre os conflitos e tensões históricas na formação do território brasileiro. O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo, tá certo? A gente já cansou de falar isso para vocês. Só que para chegar a ser o quinto maior país do mundo, nós passamos por vários conflitos e várias tensões históricas que precisam ser reconhecidos, ok? Então, o território brasileiro que a gente conhece nem sempre foi assim, né? Vocês estão lembrados disso também. Com os conflitos e tensões, muitos conflitos e tensões contribuíram para que o Brasil chegasse a ser o tamanho que ele é hoje, o quinto maior país do mundo, tá certo? Então, eu faço algumas perguntinhas para vocês. Vocês podem pesquisar sobre isso. Que tipos de conflitos aconteceram nas diferentes regiões do Brasil? Quais os motivos e as consequências desses conflitos? E no estado de São Paulo, quais conflitos foram registrados? Então, essas três perguntinhas vocês podem pesquisar na internet aí e responder para mim. Por exemplo, que tipo de conflitos aconteceram nas diferentes regiões do Brasil? Será que houve conflito, por exemplo, de bandeirantes com índios? De portugueses e brasileiros? De uma região com outra? De país com outro? De um país vizinho com outro? Então, são conflitos que precisa entender. Aí eu vou pôr algumas imagens para vocês e vocês vão relacionar com o momento histórico. Tá? Tem a imagem e do lado tem um textinho. Aí você vai falar se esse texto é o A, é B, é C, ou D, E, ou F ou G. Você vai colocar dentro do parente. Cada textinho corresponde ao momento histórico da formação do território do Brasil. Tá? Depois tem vários textos literários, tá? Esses textos literários, eles vão falar de conflitos e tensões que houve no Brasil. Então eu pus um texto 1, texto 2, texto 3 e em cima desse texto você vai ver para mim quais são as situações apontadas em cada um dos textos. Qual é a situação que o texto está falando? Está envolvendo família? É família de quem? Quais regiões são mencionadas em cada um do texto? Quais os grupos sociais envolvidos? E quais os conflitos citados? Tá? Para essa semana é só isso. Então, o que é importante? Observar bastante as imagens, ler com bastante atenção o texto, fazer a pesquisinha em cima da primeira questão e responder as questões aqui embaixo sobre os textos. Ok? É isso, tranquilo, não tem dificuldade. Na quarta-feira, a gente vai discutir sobre isso e se tiver dúvida, a gente já vai fazer ali junto e você já vai conseguir já enviar para mim na semana as atividades feitinhas, ou seja, as fotos, né, das atividades, ok? É isso então, falou e até mais. Fiquem bem.